Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nela eu trago para você a correção das questões 14, 15 e 16 da segunda avaliação trimestral de matemática do terceiro ano do ensino médio 2021. Nessa videoaula eu vou estar abordando o tema Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras é uma das ferramentas mais utilizadas na matemática. Também é uma habilidade muito cobrada do aluno nas provas de vestibular, na prova do Enem, nos concursos públicos. Então vale a pena entender. É um conteúdo simples e útil. Júlia e Cauã estudam em uma mesma universidade. Após um dia de aula, Cauã saiu do pátio da faculdade de administração e caminhou até o pátio da faculdade de enfermagem em linha reta a fim de encontrar Júlia para que caminhassem juntos até o ponto de ônibus. O desenho abaixo apresenta as distâncias em linha reta do ponto de ônibus até essas duas faculdades e o trajeto feito por Cauã até encontrar Júlia. Quantos metros Cauã percorreu no mínimo para encontrar Júlia na faculdade de enfermagem? Então veja bem, aqui nós temos o triângulo retângulo, então isso é um indício de que a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, e o lado maior desse triângulo a gente chama de hipotenusa e os dois lados menores de cateto. E o Teorema de Pitágoras é nada mais nada menos do que o equilíbrio entre a hipotenusa e os dois catetos. É como se fosse uma gangorrinha onde de um lado fica sentada a hipotenusa ao quadrado, do outro os dois catetinhos ao quadrado, e isso dá equilíbrio. Então a hipotenusa ao quadrado aqui, o lado maior ao quadrado, vou chamá-lo de x ao quadrado. Do outro lado da gangorrinha os catetos. O 120 ao quadrado, que é um dos catetos, e o 160 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, x ao quadrado é quanto? 120 ao quadrado, 12 ao quadrado é 144. 120 ao quadrado, 14.400, né? Aumentamos 2 zeros. E aqui, 16 ao quadrado é 256, 160 ao quadrado, a gente aumenta 2 zeros e dá 25.600. Somando aí, 14.400 com 25.600, elevamos 1 com 5, 6 e 4, 10, elevamos 1 com 2, 3 e 1, 4, dá 40.000. A radiciação anula a potenciação. Aqui nós podemos dizer que raiz de x ao quadrado é x só. Raiz de 40.000, veja que 400 tem raiz 20, então 40.000 tem raiz 200. Alternativa correta, letra C. A questão número 15 já trabalha aqui a reta numérica, né? Observe os pontos L, M, N e O na reta numérica abaixo, na qual os segmentos marcados estão igualmente espaçados. Nessa reta, o número irracional raiz cúbica de 40 está melhor representado pelo ponto. Por qual desses pontos? Então vamos trabalhar um pouquinho a ideia de raiz cúbica. O que é raiz cúbica? Raiz cúbica é você achar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dê o que está aqui dentro do radical. Por exemplo, a raiz cúbica de 27 é quanto? A gente decompõe o 27 em fatores primos, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 3. Então a raiz cúbica de 27 é o mesmo que raiz cúbica de 3 ao cubo, que a gente cancela esse 3 com esse, porque radiciação e potenciação se anulam, sobrando assim 3. Raiz cúbica de 27 é 3. E aqui está a raiz cúbica de 27, antes do L. Agora a próxima raiz aí que dá exata é a raiz cúbica de 64. Vou decompor o 64 por 2, 32, e vai descendo até não dar mais, né? Terminado aqui, ó, deu quantas vezes o número 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 2 elevado à sexta potência. Para eu tirar um número de dentro de uma raiz, de um radical, eu divido seu expoente pelo índice da raiz. Então fica igual a 2 elevado ao quadrado, porque 6 dividido por 3 dá 2, e 2 elevado ao quadrado é 4. Então aqui estaria a raiz cúbica de 64. E a pergunta é, a raiz cúbica de 40 fica situada onde aí na reta numérica? Obviamente que ela está mais aproximada do ponto L. Alternativa correta, letra A. E a última questão dessa videoaula, de número 16, diz o seguinte: em uma fábrica de alimentos, os pacotes de arroz são diariamente separados em lotes. Cada lote tem sempre a mesma quantidade de pacotes e cada pacote
têm a mesma quantidade de arroz. Para empacotar o arroz, são utilizadas simultaneamente 6 máquinas, as quais apresentam o mesmo desempenho e gastam exatamente 300 minutos para embalar a quantidade de pacotes de um lote. Certo dia, 2 dessas máquinas apresentaram defeito e não foram utilizadas em nenhum momento desse dia. Nesse dia, as máquinas para empacotar arroz em funcionamento nessa fábrica gastaram quantos minutos para embalar os pacotes de arroz de um lote? Então, regra 3 simples. 6 máquinas gastam quanto tempo para fazer o serviço? 300 minutos. Se estragaram 2 máquinas, só vão trabalhar 4 máquinas. E vão gastar quanto tempo? Não sei, eu chamo de X. E a gente olha na regra 3 simples o seguinte. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, ou seja, você aumentando uma delas, a outra aumenta, você diminuindo uma delas, a outra diminui, você multiplica em cruz. Se forem diretamente proporcionais, aí você multiplica cruzado. Então, aqui no caso, a pergunta a ser feita é a seguinte. 6 máquinas gastam 300 minutos para realizar o trabalho. 4 máquinas vão gastar mais tempo ou menos tempo? Obviamente que vão gastar mais tempo, porque tem menos máquinas trabalhando. Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, diminuindo o número de máquinas, aumenta o tempo gasto. E quando são grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica direto. Em regra de 3, se cruza alguma coisa sempre. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, você multiplica em cruz. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, o que é o caso aqui, você multiplica direto. 4 vezes x, 4x, 6 vezes 300, 1.800. Isolando o x, 1.800 dividido por 4, que dá 450. Letra D de Dimas. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!